Pablo, é o Pablo. Oi, Franco. Eu ouvia muito dos alunos que chegavam que eles tinham parado de ler quadrinhos e que eles ou desenhavam e pararam de desenhar, ou compravam, colecionavam e pararam de ler, porque entraram na faculdade e começa aquela coisa de trabalho e tal. E quando a gente começou, não só levava o meu acervo para eles, então eu comecei a comprar mais quadrinhos nessa época até, e quadrinhos variados, né, de literatura brasileira, de fanzines, quadrinhos europeus, e mostrar para eles a variedade de quadrinhos que a gente tinha, e que eles poderiam ler aquilo e poderiam, se quiser, aplicar aquilo também e produzir. Então, a gente produzia fanzine, produzia tirinhas, experimentações, produzia micro-roteiros, para a gente sentir como é fazer também, porque não era só o aplicar, né? Eu falo que não adianta o educador achar que vai pegar um quadrinho e levar para os teus alunos porque vai facilitar alguma coisa. Se o próprio educador não é um leitor dessa obra, se ele não entende essa linguagem, porque senão fica muito falso, e os alunos percebem, né? Eu falo que é a coisa de querer enganar a criança para ela comer o legume, se você mesmo não come, você fala que é bom, mas não come, você quer que ela coma. E o quadrinho é a mesma coisa, não pode ser não pode ter essa funcionalidade tão estritamente didática. Leia isso aqui, porque esse aqui, já que vocês gostam de quadrinhos, vocês vão gostar disso aqui, e aí eu dou o conteúdo, né? Não é bem por aí, né? Pode ser um objetivo, mas não pode ser só esse, né? Não sei se Qual que é a média de leitor que tem numa sala de aula? Leitor de quadrinhos? Porcentagem? Não sei, eu não tô na sala de aula, tô lá na academia, né, ainda. Sim. Mas eu acho que a gente tem. Eu conversei isso esses dias até. Quando a gente fala que os alunos não leem, né? Eu estava falando sobre literatura mesmo, e a gente fala, mas os professores falam que aluno não lê. E aí eu falei, mas eles não leem o quê? Eles não leem o que você quer que eles leiam, porque você disse que isso é melhor, ou porque. Então, eles não leem Machado de Assis. Enfim, por que tem que se ler Machado de Assis na escola, com a idade que a gente tem? Mas o que eles estão lendo que você não está considerando? Então, se eles estão lendo um Sandman, caramba, né? E o que é o Sandman? Que o professor vai pegar e falar, pô, o que você está lendo aqui? Deixa eu ver isso aqui. Né? Deixa eu ver como ele fala de Shakespeare, por exemplo. Né? Então, assim, eu acho que, eu não sei quais são as estatísticas, mas eu acho que é muito complicado falar que aluno não lê, porque às vezes eles estão lendo Game of Thrones, que tem 300 páginas, estão lendo Harry Potter, estão lendo outras coisas que o currículo não acha que é uma leitura ou uma literatura alta, né? A gente vai entrar naquela questão de alta cultura que o Humberto Eco fala, né? O que é melhor, o que é pior. Eu acho que é meio por aí. Acho que é mais de tirar essa névoa da frente dos formadores, dos educadores, porque os alunos estão ali, né? Estão lendo quadrinhos na internet, estão lendo mangá. A gente é, se não me engano, o segundo ou terceiro maior mercado de mangá no mundo. Né? Estamos fora só perdendo para o Japão e, se não me engano, para os Estados Unidos ou Espanha. Então, eles estão lendo muita coisa. E eu acho que, às vezes, os educadores não têm essa formação para sequer perceber o que eles estão lendo, que é tão potente, né? Que mobiliza Franco. A gente. E o Franco está na trincheira dos quadrinhos. O Franco está na trincheira dos quadrinhos aí desde os anos 70, né? Quando era tudo mato, né, Franco? Exato. Fazendo fanzine, comecei fazendo fanzine. Como é que você vê essa evolução da percepção que as pessoas têm do que é o quadrinho, desde que você começou a fazer, passando por todos esses altos e baixos dos anos 70, 80, 90, até chegar hoje que está mais estabelecido no mainstream? E não se mexa, Pablo, daqui a pouco eu chego em você. O que eu percebo é que, assim, em termos de leitura de quadrinhos, numa sala de aula, né, como eu quando fazia os fanzines, e também avançando até a faculdade mesmo, normalmente nem 10% das pessoas leem quadrinhos, né? Porque também tem uma questão até de educação visual, que é uma coisa que eu também não sabia, só fui perceber isso quando passei a ser profissional de quadrinhos. Tem muita gente que não consegue ler a legenda e ver o desenho, ele não consegue associar isso, mas então é uma questão assim, quem prefere esse tipo de mídia. A literatura, a pessoa tem que ler e interpreta as coisas, né?
além do que ela, assim, ela é muito mais oferecida em termos na escola, né, a literatura, do que o quadrinho. Só que a coisa mudou muito nos últimos anos. A gente percebe que, naturalmente, eu também leio tudo por internet, um monte de PDFs, a gente vê quadrinhos de todas as formas. Falta tempo para ler tanta coisa, né? Então, o que eu percebo, né, com essas mudanças daquele período para agora é que antes, né, nos anos 70, 80, anos 60, 50, pouco para trás, não tinha tantas mídias que competiam com os quadrinhos, né? Então, não tinha videogame, não tinha o vídeo, não tinha plataformas, não tinha séries, não tinha nada disso. Então, se lia muito mais gibis, proporcionalmente, acredito, do que hoje. Assim como se ia no cinema e outras coisas, e também se lia mais livros. Mas a população é maior e se lê tudo. Né? E o que é legal é que o mais importante de tudo, que funciona ainda, é como os anúncios de teatro. O que funciona é o boca a boca. Toda recomendação de alguém faz com que isso funcione melhor, né? É muito mais interessante. A gente ouve falar de uma determinada história em quadrinhos e alguém, né, elogia, a gente já quer ver, né? Então, num dia de chuva, semana passada, eu queria ler o Cascão na chuva, lá, porque achei que estava na hora de ler. Então, é uma coisa interessante, né? Ô, Pablo, puxando esse gancho aí, que o Franco falou de várias mídias, você acha que as mídias hoje elas são complementares? A pessoa lê quadrinho, mas também joga videogame, mas também gosta de cinema e série. Você acha que uma paixão vai puxando as outras? Acho que hoje, sem dúvida, é uma maneira mais orgânica de consumir a cultura pop, porque se a gente lembrar de quando nós éramos crianças, eu e você, por exemplo, que nascemos nos anos 70, eu estou aqui entregando a sua idade ao público da Flis, né? E a minha também. Os menininhos. Quem nasceu nos, quem nasceu na metade dos anos 70 para os anos 80, no Brasil, revistinha em quadrinho era uma parte natural da sua formação, assim, era uma coisa que a criança fazia, ela brincava na rua, jogava futebol, assistia desenho, lia gibi, né? E no nosso caso, muita Turma da Mônica e Disney, né? Eu acredito que muita gente da minha geração aprendeu a ler, lendo Mônica e Cebolinha, né? E Disney talvez fosse um outro patamar, e daí você poderia passar ou para os super-heróis, ou para o chiclete com banana, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Era mais uma coisa que se fazia, né? E eu me lembro de ser um processo meio natural, assim, ou se você gostava de ler gibi, você ia continuar lendo gibi até a hora que você ia ter mais coisas para fazer. E hoje eu vejo o quadrinho, né, já elevado à forma de arte, considerado pelas pessoas como algo mais do que escapismo infantil, é mais uma modalidade de coisas que você tem a fazer. Conforme o Franco disse, a gente tem dezenas, centenas de atividades hoje possíveis para um jovem, né? Então, quadrinho é mais uma coisa que ele tem a escolher, além do que ele pode fazer com o celular dele, além do que ele pode fazer no computador, jogando games online e etc. Então, eu vejo que hoje, não sei, eu posso estar equivocado, mas assim, para uma criança de 7 anos ficar adorar quadrinhos e se meter na Turma da Mônica e na Disney, como a gente fez, né? Talvez não a Disney, mas o mangá, por exemplo, exige um esforço por conta dessa quantidade de distrações a mais que tem. E a gente não tinha muita opção, a gente tinha a hora da revistinha, né? Eu, por exemplo, tinha esse ritual de ir aos sábados na banca de jornal para ver o que tinha de novo, né? E eu imagino que muita gente tivesse esse mesmo costume. Só que eu não vejo hoje um costume semelhante, né? Um pai falando, filho, vamos hoje à livraria comprar o seu quadrinho, não sei o quê. Então, por quê? Existe essa competição. Então, hoje, ler quadrinhos se torna mais uma atividade que você pode fazer, além de consumir a cultura pop. Então, eu vejo muita gente, talvez, caindo nos quadrinhos pelo caminho invertido, né? Aprende a assistir filmes, gosta de super-heróis por causa do cinema, por exemplo, e daí fala assim, vou tentar aqui ler Fênix Negra pelo quadrinho que foi feito em 1980, 1979, por exemplo. Então, um caminho invertido. E a gente não, a gente teve que pegar a fonte primeiro para depois ver esses quadrinhos se transformarem em outras obras complementares. Por isso que eu acho que hoje exige um esforço. Então, quem lê quadrinho hoje, quem é jovem leitor de quadrinho, talvez tenha um mérito muito grande, talvez até um mérito maior do que o nosso, porque pra gente era uma coisa natural, era uma das poucas coisas que a gente tinha para fazer. E hoje o quadrinho é uma das poucas, entre muitas coisas que uma criança ou um adolescente tem para fazer. Então exige um esforço mesmo, exige um cuidado, um carinho para se tornar um leitor de quadrinhos hoje. Deixa eu perguntar uma coisa importante só, que é que
eu sou de um tempo que era proibido ler quadrinhos. Sim, né? E as gerações anteriores, mais ainda. E se colocava os gibis nas fogueiras. Pois é. Tivemos sorte nesse sentido, né? Sim. A gente teve muita sorte. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês três. E o Pablo falou uma coisa muito interessante aqui sobre a entrada desse pessoal mais novo com quadrinhos, né? Realmente, quando eu era criança, quadrinho realmente ainda era uma coisa infantil e a gente consumia. E eu sinto que o leitor de quadrinho, à medida que foi ficando mais velho, ele começou a exigir que o quadrinho fosse uma coisa muito séria e muito mais sofisticada, e não pode ser para criança, porque a gente vê, né? Fã de quadrinho, quando vê uma história que fala, mas isso aqui tem que ser infanto-juvenil, não pode, o Homem-Aranha tem que ser para adulto. Aí eu fico meio, como é que uma criança vai embarcar nessa jornada se as próprias pessoas que consomem muitas vezes colocam uma barreira nisso? E eu vejo uma iniciativa, não só das majors, como de editores independentes também, de produzir material que é direcionado para a criança. Então, vocês acham que o próprio fã, o próprio consumidor de quadrinhos, meio que colocou uma barreira para gerações novas consumirem quadrinhos também? Eu acho, Roberto, que a gente... eu, por exemplo, meu primeiro contato com o Batman foi no começo dos anos 80, mas eu me apaixonei pelo Batman lendo O Cavaleiro das Trevas aos 8 anos, né? E pensando que o quão difícil é entender aquela narrativa e quanta coisa passou batido e eu só fui entender quando eu li depois aos 14 e depois reli aos 20 e poucos, né? Ninguém me falou que eu não deveria ler aquilo, né? Não, o Cavaleiro das Trevas não é para você tem 8 anos. Eu tava lendo coisas do Batman aos 7 e tal, e talvez estivesse passando batida a maioria das coisas. Eu me lembro da morte do Robin, né? A comoção que foi. 89, né? 90, 88. 88. Então, eu me lembro, virou notícia no jornal aqui, eu tinha 10 anos, eu precisava ler aquilo, né? E aquilo é uma coisa pesada. Não se questionava muito que a criança ia ler uma coisa pesada. E hoje parece que como nós viramos eruditos dos quadrinhos, a gente nasceu lendo quadrinhos, crescemos e hoje somos adultos lendo os quadrinhos, a gente espera que todo mundo tenha que passar por essa experiência que a gente passou. A gente viu, passamos por traumas, vimos o Batman com 50 anos, vimos o Robin morrendo e tal, então a gente acha que o quadrinho é isso, tem que ser uma coisa séria, porque de certa forma serviu como ritual de passagem pra gente, para aguentar outras coisas, né? Então, talvez venha daí, porque a gente sempre consumiu, tipo, pensa em Fênix Negra, né? Tipo, a morte da Fênix é um negócio muito pesado, né? E a gente vivenciou aquilo, talvez a gente não tivesse maturidade para consumir, mas sobrevivemos e aqui estamos hoje, né? Então eu acho que as crianças, esperar que a molecada hoje vá entender narrativas adultas pesadas, acho que é bem possível. Como que você vê isso? Quando tinha 10 anos, eu li um gibi do Drácula. Eu comprei, li a história e eu guardava o gibi embaixo de todos eles e colocava um crucifixo em cima ainda, porque eu tinha medo que o Drácula fosse me atacar à noite, né? Então, tem essa questão. Eu acho, eu vou muito pelo que o Pablo disse, eu acho que, assim, a gente está tendo hoje... O excesso também, às vezes, atrapalha, né? A gente está criando nichos desses adolescentes, essas jovens que foram crescendo com os quadrinhos e hoje têm um poder aquisitivo, trabalho e tudo mais, que estão também exigentes com formatos, né? E transformando até alguns quadrinhos em coisas extremamente de luxo, né? Inacessíveis até. E aí eu sinto um pouco esse ranço, eu acho que foi essa mudança, né? No momento que você quer ler quadrinhos, e todo mundo diz, né, assim, que quadrinho é coisa de criança, que quadrinho é como o próprio Eisner, né, vai cunhar aquele termo de graphic novel para se desvencilhar do que seria o gibizinho, né, não chama meu graphic novel de gibi. Só que a gente esquece que esse espectro que a gente está colocando é muito norte-americano, né, porque ao mesmo tempo que se produz Asterix e Obelix, a gente tem Metal Hurlant na França, você tem quadrinhos europeus já direcionados para público adulto há muito tempo, que a gente está descobrindo agora, né, ouvindo recentemente, porque a gente tem um viés que veio muito mais para os Estados Unidos, né, e eu acho que o Japão ajudou muito isso também quando veio o mangá, porque os mangás têm indicações etárias um pouco mais claras, que o povo brasileiro teve que aprender um pouco, então eu estou nessa faixa que ninguém estava olhando, então eu conseguia ver a Akira com 11 anos, 10 anos,
né, consegui acessar mangás que talvez hoje eu olho e falo, caramba, Berserk, né, coisas que você... Lobo Solitário, fala, pô, não tinha ninguém realmente prestando atenção no que eu estava lendo. Ótimo. Mas eu fico muito triste nesse ponto, quando a gente passou por tudo isso de querer validar o seu prazer de leitura, validar o que você gosta de ler como uma coisa legítima, e a partir daí você quer fechar o acesso para outras pessoas também, porque acha que não pode misturar, não mistura com o meu quadrinho, né? E eu fico muito preocupada como a cultura visual do cinema, sobretudo do cinema hollywoodiano, da máquina de produção de filmes, está invertendo essa lógica, né? Dos jovens que começam a conhecer super-heróis pelo cinema, e aí quando vão para o quadrinho, não, mas não é isso, vocês estragaram o personagem. Não, mas não era assim. Não, mas no filme, aí você fica, peraí, né? São universos diferentes, com propostas diferentes, e aí entram num nível de hates, de coisas desse tipo, que eu acho que é muito contraproducente. E aí as crianças, os jovens, né, jovenzinhos que estão começando, entram nesse meio de, é para consumir? Então, hoje mesmo, né, a gente teve uma grande perda aí do Pantera Negra, do cinema, que ficou icônico, e quantos adolescentes e jovens não foram ler Pantera Negra a partir do filme? Ótimo. Mas existem leituras, né, várias, e eu espero que a gente não se feche nesse nicho de se tornar um nerd opressor, né? Se a gente já foi oprimido, né? Se tornar um nerd opressor é terrível, né? Então tem quadrinho para todo mundo, né? Tem quadrinho para leitores, tem quadrinho de tanto tipo que acho que é isso, não tem sentido a gente achar que tá, agora que quadrinho é coisa de adulto, deixa as crianças para lá. Vai ler Turma da Mônica só. O que precisa justamente é formar leitores novos, né? A DC, inclusive, vai lançar uma série de kids aí. Tem até um Monstro do Pântano em versão adolescente. Então, tem que se mudar tudo isso, né? É uma coisa engraçada. Muito... E o mangá lembro... já acaba com a série e já vem uma nova, e pega uma geração nova, né? O que eu acho que faz falta é não temos uma revista, não temos mais revistas mix, revistas de antologia que tenha, como a Animal existiu, ou como os gibis de terror que iam para as bancas. Isso sim formava, né, leitores novos e também dava trabalho para as pessoas, né, no caso dos quadrinhos brasileiros, que é os quadrinhos de terror, que é um gênero que deu muito certo aqui, o quadrinho erótico, que agora parece que é um pecado chegar perto e até folhear, né, uma coisa que comercialmente não funciona mais também. Então, Manara, por exemplo, virou um demônio, não é mais um trabalho de arte nem nada. Então, essas coisas são importantes de se ver, avaliar, recomendar, né? Ô, Franco, considerar isso. Você acha que haveria espaço para essas coletâneas, antologias de quadrinhos de humor que nos formaram tanto nos anos 80? Você acha que seriam com banana, coisa assim. Por aí. Seriam possíveis hoje? Né? Eu não sei. Comercialmente não funcionam tanto, assim, né, quanto não funcionam, mesmo como o livro que saiu, Humor Paulistano, por exemplo, a tiragem foi a tiragem de 3.000 cópias, e assim, passado aquele período que a gente sabe que editorialmente passou 6 meses que não vendeu mais do que está ali, não vai funcionar, né? Então, não se pediu um volume 2, coisas assim. Eu acho que, principalmente o humor, eu acho mais difícil, mais sacrificado, porque o WhatsApp faz uma piada na hora, você consegue transmitir o cartoon muito rápido, né? O Instagram também, os cartunistas fazem as suas publicações no Instagram, todo dia tem uma coisa nova. Então, eu acho difícil alguém parar, né, investir, comprar uma revista. Mas aquele menino de cabelo azul, por exemplo, eu esqueci o nome, não consigo lembrar o nome dele agora, que eu acho genial, aquela série de tiras, saía no jornal, saía na internet. Armandinho? O Armandinho, então, tem as revistas dele, os livros dele continuam sendo vendidos, né, funcionam. E o Calvin Haroldo vende muito até hoje. Pois é. Eu sinto que tem um movimento desse pessoal do web que vai migrar para algumas antologias, exatamente porque na web tudo é muito efêmero também, né? Se perde muito rápido nessa esse banco de... Então, pensando no Armandinho, mas tem alguns outros também, Linha do Trem, tem vários quadrinhos que eu vejo não só aqui no Brasil, mas também de fora, que estão fazendo antologias, estão vindo, né, como coletâneas. Fora as que saíram também da Laerte, do Angeli, né, todo Angeli, toda Laerte. Sim. Que resgatam bastante isso também, né?
Mas o que o porque Pablo, o né, digital, levanta é o essa digital questão de uma revista de humor que é importante, né? Seria bom ter. Uhum. e o digital meio que tira o lance do colecionismo, né? A gente gosta de ter o papel, a gente gosta de. Eu não sei se sou eu que estou velho que gosto, mas é como a Sabrina falou, parece que você vê e no segundo seguinte já foi embora, né? Você não consegue resgatar e mostrar para alguém, compartilhar. É engraçado, né? Porque o digital, em vez de facilitar algumas coisas para a gente, facilita muitas coisas, em outras coisas cria um certo distanciamento. Eu acho curioso esse paradoxo aí. Franco, você acha que é possível hoje pensar em algum formato de antologia que pudesse funcionar comercialmente? Ou será que esse formato meio que morreu? Eu gostaria que existisse, mas eu não vejo ninguém se mexer nesse sentido, né? Apesar das revistas da DC e Marvel serem antologias, porque elas juntam 3, 4 heróis, né, numa edição, e o que tinha que era interessante aqueles almanaques, que hoje já não tem aquele valor que existia, por exemplo, até os anos 80, né, de edições com mais páginas, né, juntando coisas que são edições de antologia, porque existem tantos encadernados específicos de determinados personagens, né? E também, assim, mesmo da Turma da Mônica, não tem tanto. Os almanaques normais, né, para crianças também funcionam, mas não funcionam tanto quanto era antigamente, né? Eu acho que o único jeito é alguém experimentar, né? de publicar e fazer, né? Porque parece que o que vende mais é um autor ou um personagem. É uma coisa que é o que funciona mais hoje, né? Eu vejo também assim. Eu também vejo uma distorção do que era estabelecido, que era padrão para a gente, no caso, por exemplo, ponto de venda. O que é? Banca de jornal, né? A banca de jornal hoje virou uma loja de conveniência que vende Exato. cartão de celular e acessórios de tabacaria e picolé. Né? E você tem que procurar a revista lá. Eu sei que tem quadrinhos ali, mas para muita gente jovem, gerações mais jovens, eles já não veem a banca de jornal como um lugar que vende. O que é jornal, né? Para começar. E aí você pensa que o adulto, o pai dessa criança, também já enxerga a banca de jornal como um lugar para ele comprar uma coisinha, e não para dar uma olhada nas revistinhas, porque eu vou levar o jornal do papai e as revistinhas do filho. Se os costumes caíram, se os ícones, no caso, a banca de jornal, deixa de existir, como é que a gente vai reformular isso e recriar, por exemplo, uma cultura de comprar a história em quadrinhos de revistinha e não ir numa livraria comprar um encadernado, um graphic novel de 70, 80 reais, né? E cadê a revistinha de 3 reais, né? Que é possível de fazer? Onde é que se compra? Se você vai perdendo a cultura, o costume, né, os rituais, eu acho que aí é por isso que hoje a gente está nessa situação que a gente fala assim, tá, será que vai voltar a consumir gibi? Mas como? Aquele jeito que a gente consumia era mais legal do que o que acontece hoje em dia? Como é que eu, por exemplo, se eu tivesse um filho de 5 anos, quero que ele aprenda a ler Turma da Mônica, onde eu vou? Eu tenho que ir na livraria, né? Ou como é que eu faço? Eu tenho que resgatar minha coleção antiga. Então eu acho que tem muito dessa... a gente está meio órfão desses antigos rituais e costumes que formaram o nosso caráter de leitor de quadrinho, e agora a gente está meio que falando para onde vai todo esse negócio? O que vai acontecer com tudo isso? E acho que vale a pena a discussão, sim. Mas eu também, como o Franco disse, eu não vejo ninguém se arriscando a fazer, porque a conta não fecha. Nenhuma editora quer pegar e perder essa grana, e a gente está pensando mais em formatos, né? Quando eu perguntei sobre revistas de humor são possíveis, eu nem estava pensando comercialmente, eu estava pensando mais sobre tabu, né? Porque as coisas que a Chiclete, o Glauco, ou Piratas do Tietê, ou mesmo a revista Mad, né? Os temas que tratavam, eu era uma criança de 8, 7 anos e lia o relatório OTA sobre as coisas e achava super subversivo, incrível, né? Aprendi muito com o OTA, por exemplo, né? O Tacílio de Assunção Barros. E aí você vê que hoje eu não sei se nem tem espaço para esses rituais de comprar revista e também para certos temas serem discutidos em papel para entregar para uma criança. Não sei. Hoje, Chiclete com Banana, Geraldão, seriam cancelados, Piratas né? do Tietê seriam cancelados. Os temas abordados seriam proibidos, e tudo politicamente incorreto. Então, isso é complicado. E se usava essas revistas em salas de aula, né? Tinha professores que usavam para atualizar, né, a garotada, né, adolescentes principalmente, e também em cursos de arte se usava essas 3 revistas, né? As revistas de humor, né, que eu também participei de várias delas, né? Eu não vejo essa questão acontecendo, mas é uma questão de distribuição, essa revolução, que a gente vê que é tudo muito novo,
tudo mudando, mas vai se adaptando e vai se ajeitando, né? As coisas vão acontecendo. Como nós perdemos agora, por causa da pandemia, os eventos. Nos eventos de quadrinhos, a gente encontra o trabalho de muita gente, de vários estilos, e também os importados, e também os mangás, os eventos de mangás também. E esse tipo de efervescência que eu acho legal. Para mim, que vivia numa fase em que o quadrinho era proibido, encontrar essas coisas é um paraíso, né? E o que eu acho que é interessante, assim, que eu fui me interessar mais por quadrinhos de uma forma acadêmica, né? Como a Sabrina mostra aí, que eu recebi o quadrinho de cima. Então, uma exposição do MASP que mostrava que história em quadrinhos era arte. Então, passou a se ter um outro conceito. Eu queria fazer um quadrinho arte, não fazer exatamente só o quadrinho de banca, de revista de humor. É uma outra coisa. Então, é legal que tem tudo isso ao mesmo tempo para se discutir. A gente está aqui conversando sobre isso, né? Tem espaço para tudo, né? Tem espaço para tudo, Sim. Tem quadrinho para todo mundo. O negócio é só achar. E o Franco foi uma coisa muito, muito, muito pontual agora, que a pandemia acabou com a convivência, né? Eu encontro o Franco muito lá na Comics, que a gente ia sábado à tarde, e lá tem quadrinho para todo mundo, né? Tem os independentes, tem os fanzines, e tem os mainstream, e tem as editoras que colocam as coisas meio esquisitas, e está todo mundo lá trocando informação, trocando ideia de como, o que você está lendo, para quem que você está lendo, o que você está consumindo e tal. Como é que vocês, e principalmente nesse ano esquisito que é 2020, como é que vocês têm conversado, debatido e consumido quadrinhos isolados em casa? Eu leio PDF de tudo. PDFs e PDFs, é ótimo, muito bom. Prefiro, porque por causa de espaço, eu não gosto de ficar com aquele monte de lombadinha mostrando lá. Você não é um lombadeiro, né, Franco? Não sou lombadeiro. Não. Eu acho lombadeiro, eu acho legal. Lambadeiro, sim, mas lombadeiro. Eu sou tudo. Eu tenho lombada e não lombada, então tá tudo certo. Canoa. Para mim, assim, foi isso, o ano que não aconteceu, né? Porque, assim, no começo do ano eu compro minha agenda, né, para colocar as coisas do trabalho e tal, e eu tinha pelo menos um evento previsto por mês. Essa é a realidade do Brasil. A gente tem eventos, não só acadêmicos, mas eventos de quadrinhos, né, onde as pessoas também, a gente se encontra. Então, boa parte deles migraram, né, para o virtual. Então, esse ano, eu ia para Comics também, né? Quem está em São Paulo agora acaba tendo um acesso um pouco maior também, porque a gente tem várias lojas de quadrinhos aqui muito boas, a banca, eu acho que começou a migrar para essas lojas independentes como a Ugra, né, como a antiga gibiteria, que agora é a Monstra. Então, aqui em São Paulo, e eu sei que tem amigos em outras regiões do Brasil que também falam que tem, assim, aquele espaço, né, aquele lugarzinho que você vai achar esses quadrinhos, que viram pontos de encontro. Então, eu acho que não só os eventos, mas esses comic shops, esses lugares, eles se tornam espaços de convivência, né, que são muito importantes e que a gente está perdendo, infelizmente, esse ano. Então, esse ano a gente tinha previsto o Festival Internacional de Belo Horizonte, em maio, a Gibicon de Curitiba, agora em agosto, que está rolando virtualmente, as Jornadas Internacionais de Quadrinhos da ECA, a Aspas tinha um evento também, o Fórum Nacional de Pesquisadores, que seria em julho em Santos, vai ser agora em novembro, virtualmente. Então, na parte tanto de pesquisa quanto de encontros como esse, a gente migrou também para um ambiente virtual, e eu vejo várias mesas acontecendo, em vários pontos, várias coisas que aconteceriam dentro de universidades, de faculdades ou de lojas, como a Comics, que agora eu achei incrível que eles lançaram um autógrafo virtual, eu achei uma coisa muito doida. Muito legal. Muito engraçada, com o Jeremias, né, da Turma da Mônica, inclusive, com o Rafael Caos. Então, para mim, foi o ano que virou de ponta cabeça mesmo, porque eu tinha esses eventos, tanto acadêmicos quanto de feiras, que é onde eu compro muito, né, a FIC é uma esbórnia, porque você compra quadrinhos, da última FIC que eu fui, eu comprei coisa de Belém, né, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, que você não tem circulação, né?
E são lugares que a gente troca. Eu me lembro, eu tenho um roteiro publicado numa antologia de quadrinhos, e eu fui conhecer o desenhista do meu roteiro na FIC, porque a gente fez tudo virtualmente. E aí lá ele falou: você é Sabrina Pessoa? Poxa, né? Finalmente. Então esses espaços são muito ricos, né? Como a Comic Con e tudo mais, mas que aí na Comic Con eu particularmente tenho algumas questões também de mercado, né? Como é que aquilo se organiza. Mas os eventos são esses espaços da gente descobrir as coisas e descobrir quem não está na banca e quem não está no mainstream, né? Os independentes, quando vocês falaram das antologias, eu comecei a pensar em todas as antologias que estão saindo via financiamento coletivo. Então, esses fãs que também estão dando suporte para os artistas nesse momento, e né, vai sair uma antologia agora da Mina de HQ, com quadrinhos inéditos de mulheres, né, ou a Café Espacial, uma série de antologias que permanecem e que são financiadas pelos leitores, né, uma outra lógica também de relação. Mas para mim, 2020 virou o ano que não aconteceu, assim, para os eventos. Muita coisa se perdeu, muita compra, muita gente que estava prevendo lançar coisas que cancelaram ou que migraram para essas plataformas virtuais, né, de crowdfunding, e estão realizando quadrinhos por ali, né. Então, para mim, foi isso, assim, uma perda grande de não estar presencialmente com vocês, sentados, trocando uma ideia num bar, né? Mas estamos juntos aqui também, A perda maior do ponto de venda, justamente desse evento, é essa questão do leque de opção, né? Você vai ver outras coisas, enquanto que quando entra na internet, você entra no catálogo de determinada editora, ou, sei lá, de algumas coisas, assim, vai especificamente num determinado título, ou linha, ou coleção, não consegue conhecer as outras coisas. A banca é legal por isso, né? E os eventos, naturalmente, mais, porque ainda tem os autores, né? Eu, como jornalista, esse ano, eu também fui prejudicado, porque eu estava num lugar de privilégio muito grande de poder visitar as Comic Cons do mundo, né? Para cobrir como repórter, né? Eu pude ir na San Diego, na de Nova York, algumas vezes nos últimos anos, e obviamente esse ano não rolou, e estava sendo assim numa posição de bastante privilégio e orgulho mesmo, uma maneira de eu me atualizar. Eu voltava carregado de coisas e via coisas e, na verdade, entendi a temperatura desse universo aí andando lá no meio do público mesmo, né? E eu acho que, por exemplo, a Comic Con brasileira desse ano, assim, vai ser o fato dela não haver, né? A gente não sei se existe já uma confirmação de que não vai haver. É uma perda, assim, é um buraco muito grande que vai deixar aí. Talvez a gente tenha dado uns passos para trás em várias. Lógico, acho que sempre se compensa, né? Tem todo mundo aí, o brasileiro e o artista, mais do que nunca, é um bravo, assim, não desiste nunca, então dá-se um jeito, tá todo mundo dando um jeito, e esse evento, por exemplo, aqui está rolando, né, mas com certeza deu uma atrasada na vida de todo mundo. Acho que a única coisa boa da gente ficar confinado é que eu li quadrinhos mais do que nunca nesses últimos 6 meses, né, eu li coisas que estavam paradas para eu ler, e eu reli coisas maravilhosas também que eu não lembrava que eu tinha, então nesse sentido, acho que todo mundo ganhou um pouco mais de tempo, né? Então a gente aproveitou um pouco mais consumindo esse monte de lombadas que a gente acumulou em casa. Mas é uma pena não poder ir em evento. É uma pena não sentir ver os amigos que criam também, né? Porque a gente acaba fazendo amizade com criadores de quadrinhos do Brasil inteiro, né? E esses eventos são quando todo mundo se junta. Então, como a Sabrina falou, é muito bom de vez em quando a gente dar um rosto para as pessoas que a gente conversa e que estão longe, que a gente fala muito aqui, né? Eu falo muito com o Deodato, que está lá em João Pessoa, e a gente fala isso, né? A gente se fala muito e a gente se vê pouco. É muito louco isso. Uhum. Tem algumas perguntas aqui para que o pessoal que está vendo está mandando. Eu vou ir jogando aqui para vocês também, à medida que elas forem chegando. Franco, tem uma pergunta para você aqui. Qual foi a receptividade do Meu Pé de Laranja Lima em HQ, em formato de quadrinhos? Olha, até agora, sim, ele saiu faz pouquíssimo tempo, né? Foi muito grande, mesmo antes dele ser publicado, a curiosidade, o interesse muito grande, né? E ontem eu assisti uma live também para professores, né? Que justamente quem estava coordenando isso, né, era o Luiz Antônio Aguiar, que foi o cara que fez o roteiro da versão em quadrinhos do Meu Pé de Laranja Lima, né?
E as pessoas falavam daquela questão do personagem, que é muito forte, o garoto, né, o personagem principal, o Zezé, o protagonista, apanha muito, sofre muito, e muita gente tem receio de recomendar o Meu Pé de Laranja Lima, né, por isso, né, porque a pessoa pode ficar muito impactada com a sensação. Mas em quadrinhos ficou muito legal, o roteiro ficou super enxuto, um dos melhores roteiros de adaptações que eu já vi, apesar de ser uma história assim, em relação as outras adaptações de literatura em quadrinhos, né, versões de livros em quadrinhos, são de obras muito antigas, do século XIX, a grande maioria. E esse é dos anos 50, a história se passa nos anos 50, 60. E a receptividade está sendo muito grande, muito grande. É bom, é como um filme, né? Também é uma obra que foi levada ao cinema e também tem um impacto muito forte. Eu acho que é legal de conhecer. É estranho assim para as crianças. Eu vi, né, que assim um sobrinho meu lendo, eu percebi que ele achou impressionante como o menino apanha, como tudo é perigoso, né? O tipo de vida de criança daquela época. Isso é legal, que é uma forma interessante de se mostrar, né, nas escolas, ter essa leitura do Meu Pé de Laranja Lima em quadrinhos com facilidade, né? Porque para ver como que era a vida de uma criança naquele período. Né? Não sei se eu disse Sabrina, tudo. tem uma para você aqui. Ó. A associação faz algum trabalho com professores e educadores para a utilização de quadrinhos em práticas pedagógicas? A gente tem alguns livros, né, que foram feitos com os associados. Então, tem uma coleção chamada Quadrinhos e Educação, que está no 4 volumes já. Tem um livro da Natânia Nogueira, que é a fundadora da associação, que é uma professora da rede em Leopoldina, Minas Gerais, que fundou uma gibiteca também na sua escola. Então, ela fala um pouco sobre as relações entre quadrinhos e educação. Então, a gente tem muita coisa de artigos e livros falando sobre o tema. E quando a gente tem os eventos presenciais, que são eventos que a gente descentraliza, né? Como tem gente do país inteiro, a gente tenta fazer cada ano um evento em um estado diferente, até para tirar um pouco esse eixo, né, de São Paulo. A sede é em Leopoldina, então a gente faz um evento nos anos ímpares em Leopoldina e nos anos pares a gente circula. E nesses eventos a gente sempre tem uma contrapartida de oferecimento de oficinas e ações formativas para as redes. Então, quando é em Leopoldina, por exemplo, a gente tem tanto o evento aberto para inscrição, com oficinas, quanto alguns associados oferecem oficinas para alunos e professores nas escolas. Aqui em Santos também a gente, esse ano, iria fazer isso, né, porque a gente estava em parceria com a Gibiteca de Santos, então teriam 2 braços, né, a parte de mesas de debate e a gente, né, enquanto associados, fazendo gratuitamente essas formativas, e a gente pode fazer oficinas também, só falar onde que vocês estão, porque como a gente está espalhado pelo país, a gente passa para os associados, que são muitos deles professores, tanto de ensino regular, básico, né, fundamental e médio, quanto professores universitários, além de artistas, né, o Rafa Pinheiro, que faz parte, no Rio, a gente tem uma série de colegas, Amaro Braga, também, vários associados e associadas que estão atuando também na escola, então dá para trocar uma ideia, só mandar um e-mail para a gente, que a gente organiza, mas fora isso tem uma série de bibliografias bem bacanas, que a gente também tem lá. Eu acho que a gente, como leitor de quadrinhos, a gente tem muita coisa em casa, os lombadeiros e as coleções e tal, e muita gente me pergunta, assim, eu nunca li quadrinho na vida. Por onde eu começo? Então, quando vocês ouvem essa pergunta fatal e difícil, qual é a resposta que vocês dão? Eu fiquei feliz de saber recentemente que o Maus, do Art Spiegelman, está sendo recomendado em escola de ensino médio, né? E eu não sei se é uma coisa que é recente, comum, mas eu ouvi que é uma tentativa aí de alguns professores e alguns colégios de inserir o quadrinho e inserir um tema difícil de falar em sala de aula, né? Porque é difícil para todo mundo, né? O Holocausto. Então, eu sempre penso no Maus não pela importância dele, por ser um vencedor de Pulitzer, por falar de Holocausto, por ser simples, mas talvez por todas essas coisas ao mesmo tempo, né? É uma coisa fácil
digamos assim, a maneira simples de ler o assunto mais difícil de todos, né? Eu não recomendaria o Watchmen, por exemplo, porque eu acho que ela é complicado até para leitores de quadrinhos, mas de alguma maneira o Maus, para mim, funciona bem. Inclusive, ele consegue ser mais leve do que eu peguei aqui o Game Pés Descalços, né? Que eu estava na editora Conrad quando a gente lançou isso aqui. Isso aqui é lindo, é bonito, mas é uma tragédia, né? Não dá para dar para uma criança ele não ficar traumatizado, por exemplo. Ou mesmo um adulto, né? Tem uma cena que é aquela cena horrível, bom, das pessoas depois da bomba, né? Tem muitos. Você sempre pensa assim, eu quero que essa pessoa leia quadrinho pela primeira vez e se sinta contemplada e educada e aprendeu alguma coisa. Então sempre existe esse, putz, vou dar Joe Sacco pro cara ler, né? Palestina, né? Nota sobre Gaza, mas, pô, também ninguém merece, é muito pesado. Então, assim, se pensar em todas essas funções positivas que o quadrinho pode ter, não apenas do escapismo, eu sempre penso no Maus, mas aí é meio óbvio demais, né? É como recomendar o Sgt. Peppers dos Beatles, talvez, para quem nunca ouviu rock ou música dos anos 60, 70. Mas, estamos aí. O Maus aqui, né? Para quem... Ótimo. Eu sempre vejo, eu tenho uma lista, né? Pergunto para a pessoa que gênero gosta, aí faço uma lista. Ó, você gosta de aventura, leia isso, desenho infantil, leia aquilo, né? De humor, então acaba apresentando uma quantidade muito grande, né? Mas para propor de imediato, assim, para a pessoa vai para a banca, pega uma Turma da Mônica, que é fácil de achar, os almanaques, Chico Bento, que é divertido, e se você consegue entender a linguagem, né, gostar da linguagem, siga em frente, né? Agora, os títulos legais tem aí. Né? Agora, não tenta ver no Batman o que está no cinema, porque é completamente diferente, não vai dar nem para entender a história, né? E eu nunca recomendo o Watchmen, porque o Watchmen, para quem nunca leu super-herói, ele vai ler o Watchmen, ele jamais vai ler outro super-herói na vida, porque o começo e o fim do super-herói está ali. Então, eu acho que é uma coisa, é muito legal para quem já leu bastante quadrinhos. E Lobo Solitário, que eu acho que é uma maravilha, e Tex é fácil de ler, né? Tem que ter paciência para ler tanto texto, mas... e gostar de novela, porque conversa-se muito. Verdade. Tex é maravilhoso. Maravilhoso. É maravilhoso. Sabrina, o que você recomenda para os neófitos? Nossa, isso é difícil, hein? Eu vou muito no que vocês falaram, assim, depende muito da pessoa, né, da idade ou da pessoa, do que ela curte, mas quadrinhos que eu geralmente indico, ou que eu dou de presente, até compro às vezes, são... Turma da Mônica, eu gosto de indicar os das Graphics, o Laços, por exemplo, porque eu acho que é uma forma de ver Turma da Mônica de um outro modo, tanto para crianças quanto para adultos, que a gente tem aquela Turma da Mônica muito cristalizada, né, da nossa experiência, e quando você pega um quadrinho com aquela sensibilidade, ou Bidu, que eu já indiquei para crianças, para mães mediarem para crianças, né, eu trabalhei um bom tempo, trabalho no Sesc São Paulo, e trabalhei um bom tempo como supervisor do Bibliosesc, né, cuidando junto com a bibliotecária do acervo, da curadoria. E aí a gente tinha esses cuidados de o que a gente consegue oferecer. Então, para mim, Bidu é um quadrinho da coleção Graphic Novel do Maurício de Souza Produções, incrível, porque tem pouquíssimo texto verbal, mas é uma beleza visualmente, né, e traz aquele personagem que é icônico, que a gente tem uma relação afetiva, né, o adulto. Eu acho um bom quadrinho para introduzir para crianças, para ler junto. Eu ia falar da Marjane Satrapi, mas, enfim, é igual o Maus, é Orconcourt, então eu falaria de uma que eu gosto muito, que não é tão pouco conhecida, que é o Jogo das Andorinhas, da Zeina Birached, foi lançado aqui pela Zarabatana, e que fala de duas crianças libanesas vivendo durante a Guerra Civil, né? Então, é muito parecido esteticamente com Persépolis, e tem também uma delicadeza de traço e de narrativa em PB muito bonita. E com relação a mangás, esses mangás de volume único ajudam muito. Recentemente eu tive um bom retorno de colegas que eu indiquei O Marido do Meu Irmão, que são um mangá em 2 volumes que fala sobre essa relação de homofobia no Japão, né, que é um cara que encontra, né, bate na porta dele um cara enorme, canadense, e era marido do irmão dele que morreu. E ele tem que lidar com essa questão de meu irmão era
era gay, esse é o marido dele, como é que eu falo com a minha filha sobre isso? E aí você vê como ainda hoje é um grande problema no Japão, a questão da homofobia, né? Acho que é uma forma legal de introduzir mangá. Esses 3 são os que me ocorrem, assim, esses 4, né, Laços, E para os meus pais, nesse período de quarentena, eu comprei Recruta Zero, Agar, e levei para eles lerem, porque eles também não são leitores de quadrinhos, né? São leitores em geral, e aí tem esse apelo ainda das tirinhas, então esses livros que saíram, né, as coleções de ouro do Mandrake, esses eu comprei e dei para eles lerem na quarentena, então... Eu, como fui editor de todos eles, eu acho maravilhoso. Recruta Recomendo. Zero, E eu H, tenho... Fantasma. Eu queria Né? pegar o Muito gancho legal. também que o Pablo colocou, que eu achei ótimo, Game, amo Game. Li essa coleção lá na Gibitec em Fio, esse de 4 volumes, depois comprei as de 10, né, porque, enfim, lombadeiros, para que 4 se pode ser 10. E isso me lembra uma situação que eu passei com relação à mediação de leitura em quadrinhos, que é esse cuidado que a gente tem que ter quando a gente pensa em quadrinhos, né, indicar quadrinhos para acervos, para escolas. Eu fui participar de uma ação que tinha mediação de leitura no espaço público, e a ideia era focar em quadrinhos. E aí fizeram uma grande compra, né, e levaram vários quadrinhos, e tinham mediadores contratados para atender o público que passasse. Era uma coisa aberta, qualquer um que passasse podia parar e tal. E aí fui eu ver o que tinha levado de quadrinhos, né, então, legal, levaram Quilombo Oruaie, levaram Bidu, levaram mangá, não tinha nada. E eu me coçando, eu falei, gente, por que ninguém me perguntou? Tinha tanto mangá bacana. E eu falei, não tem nenhum mangá? Ninguém comprou mangá para essa ação? E aí veio uma moça, falou, não, tem sim, olha esse aqui, tem vários. E era a coleção inteira de game, 10 volumes. E aí eu parei assim, eu falei, vocês compraram uma coleção completa de uma única história para deixar num espaço público para a pessoa parar para ler por 10, 15, 20 minutos. E aí eles não conheciam, então eu comecei a explicar a história e começaram a chegar crianças e tal. E é isso, game não é uma coisa... Cai nesse lugar de desenho, é coisa de criança. E eu acho que mangá às vezes sofre um pouco mais até. Tem situações assim hilárias até de gente comprando mangá hentai para criança colorir. Ou e tipo aí, esse, né? Adolf, por exemplo, do Tezuka, né? Tipo, leve também pra caramba. Eu né? tô com um aqui que eu ia mostrar também das adaptações literárias dele. E aí eu fiquei assim, passada, porque comprar... E aí é não entender a história. E tinha um garoto que ele começou a ler o primeiro volume, na hora que acabou o primeiro, ele falou, mas não acabou? Eu falei, não, tem mais 9. Mas eu não vou conseguir ler tudo, o que vai acontecer? O cara foi embora desesperado, porque ele queria saber o final. Então, assim, tem que ter muito cuidado para a curadoria de acervos, né, de quadrinhos, porque senão a gente acaba perdendo um leitor ao invés de ganhar um. Mas só para deixar registrado, porque eu passei por isso, e eu olhei e falei, tinha tanta coisa legal para indicar. Não que game não seja, mas game demanda, né, um tempo. Mas vê que nessas situações todas, é uma coisa que eu mesmo não citei ninguém aqui, mas eu sinto a falta assim, da gente, quando a pessoa pede para a gente recomendar coisas, é como indicar quadrinhos brasileiros, que são os que eu faço, né? Como, né, o Meu Pé de Laranja Lima, o Ateneu, né, o Crispim, Policarpo Quaresma, e assim, né, não só esses, que são adaptações literárias, mas os quadrinhos dos autores nacionais, que são muitos, e tem os novos, então, porque não tem um lugar, a não ser que vai na Comics e vai no setor de quadrinhos brasileiros. Né? E a gente não tem como recomendar, não tem falar, vai na banca e compra tal coisa, porque não tem onde indicar. Isso é uma dificuldade. O que eu acho legal, assim, eu frequento uma biblioteca pública, que agora não dá para ir, eu sinto bastante o fato de não poder ir, é que eles têm um acervo de quadrinhos nacional muito grande. A gente encontra ali Flávio Colinha, as edições que eu produzi, que nem fui eu que doei, eles compraram. Foi muito interessante assim, de ter quadrinhos nacionais de todos né, de todas as editoras. Eu acho isso muito legal. Quem seleciona, né, a biblioteca de São Paulo, né, fica em Santana, no Carandiru, eu acho muito legal de ter essa questão de ter quadrinhos brasileiros disponíveis para todos e conhecerem isso. Né? Só não tem quadrinho de terror, porque eu não sei por quê, porque não tem os livros. E eu até, se fosse assim, recomendar uma edição agora, seria, já estou recomendando, né?
é um livro do Jaime Cortez que saiu agora. Todos os quadrinhos de terror do Jaime Cortez reunidos num volume só, da editora Pipoca com Nanquim. É maravilhoso, aquele trabalho é deslumbrante. Maravilhoso. Jaime muito Cortez. legal. Eu falei sobre esse livro nas lives que eu faço da Comics na quarta-feira, e eu fico espantado, primeiro, como ninguém conhece. Exatamente, segundo, isso é absurdo. As pessoas têm uma sede de conhecer isso aí. Quando eu falo, isso aqui é quadrinho nacional, o Franco entra muito na live, ele vê, né? As pessoas, elas ficam com vontade de saber mais o que está acontecendo. Então, às vezes, não tem a produção como a gente gostaria, né? A Pipoca e Nanquim é uma editora que investe muito nisso, a Darkside tem investido muito nisso, mas muitos são coisas independentes, né? Como a Sabrina falou, de catarse, das pessoas que se juntam para poder financiar coletivamente uma antologia. Falando disso de editora, o Léo Saldanha, que é um estudioso de HQ, ele levantou uma pergunta aqui, que a gente já bateu algumas vezes nesse nosso papo, eu vou levantar exatamente aqui. A gente fala sobre o pessoal mais velho querer que as editoras... Qual a opinião de vocês sobre o movimento que algumas editoras estão fazendo de separar as histórias por selos, dividindo em histórias mais leves e mais adultas, como, por exemplo, a DC fez com o lançamento da DC Black, tem a DC Kids também. Vocês acham que isso facilita para a gente formar leitor novo e compartimentalizar? Porque o Pablo levantou que quando a gente era mais novo, não tinha filtro, né? A gente consumia tudo que chegava na mão da gente. É benéfico as editoras separarem as histórias por selos para a criança, para o adolescente, para o cara mais adulto? Ou será que causa uma confusão maior ainda? Eu acho que a gente, confiando em quem está criando essa curadoria e quem está separando, eu acho ótimo, né? A gente está numa era das coisas muito bem explicadas, né? Qualquer coisa hoje tem uma thread no Twitter, né? Hoje nenhuma informação passa batido que não se tem algum especialista a respeito. E como você falou, nos anos 80 a gente estava à nossa mercê ali, a gente escolhia pela capa e no máximo era um amiguinho falando pra gente, isso aqui é muito bom, né? E hoje as coisas são tão bem deschavadas e explicadas que se isso não estiver formando leitores melhores e estiver informando melhor as pessoas, eu não sei mais o que funcionaria, porque a gente conseguiu se tornar fã, especialista em quadrinho, fazendo daquele jeito, né? Tipo, peneirando a gente mesmo, né? E com muito poucos recursos e muito poucas referências, revistas sobre quadrinhos não existiam até a gente virar adulto, né? E agora tem aí todo mundo querendo fazer tudo muito bem explicadinho. Eu acho que é como o clichê, né? Não existe momento melhor na sua vida para você ser fã de quadrinho hoje. Tá tudo aí à sua disposição. Eu enxergo com uma maneira positiva selecionar, mas eu não sei se era isso que ele estava perguntando exatamente. Eu acho bom, eu acho ótimo. Aí não aconteceria como a Sabrina sofreu, que a pessoa, né, quem não soube, comprou uma coleção do Game sem saber exatamente o que é e onde vai encaixar, né? Ou um hentai para colorir, né? Ou hentai para colorir, exatamente. Então, acho que dividir. É interessante também porque quem tem 13 anos e vai querer ler o quadrinho mais avançado, então isso já causa essas coisas que eu acho que é curioso também, né? Mas é legal realmente dividir para atender as pessoas, né? Saber o que vai comprar. Eu concordo, eu acho que é isso. Partindo dessa curadoria, como o Pablo falou, de ter alguém ali que sabe o que está fazendo, né? Não vai por só um rótulo, a gente não pode ficar preso ao rótulo, mas isso é uma prática de mercado editorial que a gente tem também, né? Com as soft novel, light novel, e no caso do Japão já fazem isso há muito século, né? Há muito tempo. Que aí você tem o yaoi, o hentai, você tem o shoujo, shonen, que a gente só vai descobrir um pouco depois que a gente está lendo isso, mas que lá é muito, muito separado, assim, né, pensando em públicos. Eu acho que isso é uma boa prática até para ajudar as pessoas por onde começar, né, e adultos, sobretudo, quando querem indicar ou dar de presente para uma criança, para um adolescente, acho que é um bom caminho, porque você vai formando leitores, efetivamente, que depois vão virando leitores cada vez, né, querem mais coisas complexas e vão em busca disso, mas a compra do quadrinho para um público que não seja o adequado, eu acho que é o maior problema. Então, tem que ter esses cuidados, assim, que eu acho que parte das editoras. Acho um bom movimento, desde que não fique só num rótulo, né, de isso é só para criança, isso é só para jovem,
E aí entra naquela coisa de infantilizar também. Não, eles não têm capacidade. Então vamos colocar uma coisa muito bobinha. Não, é mesmo pensar em públicos, né? Eu penso no Boa Noite Pum Pum, por exemplo. Se você não tiver uma boa mediação, você compra esse mangá para um público muito errado. E é um mangá muito pesado, né? Mas a capa é linda, é tão fofa, é tão bonito, né? É um passarinho, mas se você não tiver esse cuidado de ver lá que existe uma indicação etária, existe uma organização que eu acho que as livrarias ainda não têm, por isso que eu acho que as comic shops são interessantes. Eu vejo muita livraria misturando muita coisa, e os quadrinhos nacionais se diluem ali, tanto para crianças quanto para jovens, ou pior, vai tudo para o lado do juvenil, e aí você tem quadrinhos super densos colocados lá, porque é coisa de criança e adolescente, é super-herói e tal, e aí você vai ter problemas, assim, né? Não sei se eu respondi também, mas no geral acho salutar. Tem uma turma acompanhando a gente aqui, ó, a Lucélia Borges, que é estilogravurista, o Marco Aurélio, poeta popular e pesquisador de cordel, todo mundo vendo a gente falar de quadrinhos aqui. E a Penélope Martins falou que o Pulo do Gato e a Peirópolis têm quadrinhos bem bacanas para crianças. A Editora do Brasil faz contos clássicos da literatura brasileira em quadrinhos para jovens, como Mário de Andrade e Machado de Assis. Então, tem muita gente que está acompanhando a gente aqui no papo e que tá muito ligado nesse movimento de mercado também, de editoras. Vocês sentem que a popularização de super-heróis no mainstream, e não só heróis, de várias, do quadrinho virar uma fonte para outras mídias, meio que dá uma esvaziada no olhar dos donos dessas propriedades intelectuais para o próprio material deles? Eu falo isso porque semana passada a gente teve um evento gigantesco da DC Comics, no mundo inteiro, falando dos produtos que eles têm, dos filmes, das séries e dos games e tal. E eu fiquei pensando, cara, mas os quadrinhos que começaram isso tudo parece que são coadjuvantes nessa história toda, né? Parece que estão observando na última fileira, assim, vendo. Teve o anúncio que a Milestone vai voltar a publicar pela DC Comics, né? Que eu achei legal. Mas eu sinto que a atenção dessas grandes, dessas majors, né? Que são donas desses grandes personagens, e eu falo não só de super-heróis, eu falo de qualquer personagem grande que possa ser adaptado para outras mídias, né? Vocês sentem que, às vezes, os próprios donos dessas propriedades intelectuais buscam não fortalecer o quadrinho, mas criar personagens para poder jogar logo para uma série, para um cinema, para uma animação? Isso é benéfico e, ao mesmo tempo, é pernicioso também para a criação de quadrinhos? Nossa, Sadovski, acho que você deve ser um dos caras que mais estuda e critica essa questão hoje no Brasil, né? Tipo assim, os quadrinhos sempre estiveram no gueto. A gente sempre defendeu os quadrinhos como leitor e a gente se sentia excluído. E a gente finalmente conseguiu com que os quadrinhos se tornassem o objeto mais valioso hoje da cultura pop do mainstream, porque é a fonte de tudo isso aí que rende dinheiro e leva as pessoas, né? Não só o quadrinho, mas o papel de uma maneira geral. Se você pegar do Senhor dos Anéis ao Harry Potter ao Game of Thrones, passando por Marvel e DC e tudo mais. E aí eles finalmente estão no lugar onde deveriam estar, nos nossos sonhos, né? Os quadrinhos são a nona arte, etc, e tá ali. Só que é isso, os próprios donos do brinquedo colocam e falam assim, não, mas isso aqui é só um degrau, uma escada pra gente ganhar altas granas fazendo essas coisas aqui. Então, é frustrante, eu acho, pra gente. Assim, a gente quer que o quadrinho tenha a validação e hoje, para muita gente, quadrinho é apenas o primeiro lugar onde apareceu o Pantera Negra, só que ele nunca vai pegar uma história em quadrinho porque é muito mais fácil ele baixar o filme ou assistir na Netflix, né? Eu acho que é agridoce mesmo, mas não é algo que a gente poderia esperar muito diferente de como a indústria do entretenimento hoje funciona e como o consumo da cultura pop hoje pelo público funciona também, né? Tudo tem que ser muito fácil, muito rápido, muito acessível, e foi o que a gente falou. Hoje, acessar um quadrinho da Marvel clássico, não sei o quê, da maneira tradicional, é difícil, né? Você tem que, quer dizer, é difícil, mas você tem a loja de quadrinhos, você tem a livraria, você tem a loja online, ok. Mas não é uma coisa tão orgânica e natural como era pra gente, eu acho. Acho que isso daí tem a ver, acho que a indústria dos quadrinhos também enxerga assim,
ler quadrinho, quem gosta mesmo de quadrinho, mas a gente pode tirar muito mais dinheiro e atingir muito mais gente se a gente fizer investir muito mais nosso esforço em fazer filmes baseados nesses personagens de quadrinho. Eu penso no quadrinho sempre relegado a esse papel aí de ser o papel, né? De ser algo importante e tal, mas que vai estar ali no cantinho. A gente sabe da importância dele, mas crescer mais do que isso não vai. Posso estar errado e sendo negativo demais. Eu acho que quando a pessoa presta atenção no roteiro, no argumento das histórias, vê que a história em quadrinhos é mais importante que os filmes e tudo mais. Porque o roteiro, o enredo, né, uma boa história bem contada, está nos quadrinhos. Mas o cinema e tudo mais virou merchandising, é tudo questão de grana mesmo, né? Sadovski tem toda a razão. Inclusive, eu acho que fez uma nota ou uma matéria, pelo menos, dizendo que o Spielberg, né, que na época, alguns anos atrás, falou que tem que se explorar o super-herói até se esgotar, como aconteceu com o Faroeste. Daqui a pouco ninguém mais vai aguentar, né, cara, ver super-herói. E assim, eu gosto de filmes dessa série de tudo, né? De forma alguma eu vou demonizar, porque eu adoro essas coisas. Eu só acho que devia ter um equilíbrio maior para poder mostrar um pouco mais. Por exemplo, eu vejo saindo, sei lá, um novo Batman, né, que sai uma vez a cada 2 dias, um novo Batman, e todo mundo fala, mas a inspiração é Chinatown, e a inspiração é Taxi Driver. Eu fico assim, cara, a inspiração não é o gibi, não. A inspiração não é o quadrinho de saiu esse troço. Eu entendo que, como filme, ele tem que ter uma linguagem cinematográfica, óbvio, né? E o cineasta ele vai buscar a referência dele no cinema, o que é óbvio também, porque a gente está vendo um produto audiovisual. Mas eu sinto falta do reconhecimento das pessoas que fazem em relação ao quadrinho, né? Eu estava lendo agora que, finalmente, Novos Mutantes chegou ao cinema essa semana nos Estados Unidos, depois de 47 anos de produção aí, e a gente não sabia se o filme existia ou não. E o criador dos Novos Mutantes, né, o Bob McLeod, que é o cara que desenhou a primeira graphic novel, né, que foi a origem dos Novos Mutantes, que era do Chris Claremont e do Bob McLeod, ele falou, cara, eles não conseguiram acertar o meu nome no crédito do filme. O nome do cara está escrito errado. Ele falou, então, assim, para mim deu, eu não quero mais saber de Novos Mutantes, porque é um absurdo a gente estar aqui acompanhando esse movimento há tanto tempo e o estúdio ter errado a grafia do nome do cara. Então, assim, é o fim da picada, né? Você lançar um produto e acontecer isso depois. A Alexandra Perical está perguntando sobre como se dá a migração dos quadrinhos para o digital, né? Porque eu sei que eu sou um ancião e eu gosto de ter o papel na minha mão, né? O papel, a coisa táctil do papel na minha mão. Mas eu sei que muita gente hoje consome quadrinhos em tablet, em celular e tal. Como é que se dá? Acho que é muito mais para a Sabrina, essa que está nesse front aí, e para o Franco, que é produtor também, para todo mundo, para o Pablo também, vai. Como é que dá a migração da HQ de papel para o digital? Facilita ou ainda é uma barreira que as pessoas não consomem? Né? Eu não consigo ler digital, mas eu sei que o Forastieri, né, que é amigo nosso, que é entusiasta de quadrinhos também, ele fala assim, você é bobo, você tem que começar a ler quadrinho digital porque a gente começa a ler coisa do mundo inteiro que a gente não teria acesso no papel. Como é que está essa briga ainda de papel com digital? Bom, eu sou suspeito porque eu gosto do digital, né? Mas é questão, sei lá, profissional, a gente vê PDF, se acostuma, depois põe no telão, é bacana de ver, vejo os clássicos da Ebal, leio, né? Li Sérgio Top, aí, a coleção do Homem e Aventura digital, nessas plataformas que é tipo PDF, é outra coisa, né? E também se vê Manara, todas essas coisas que eu gosto que tem digital, por questão de espaço. Mas é muito mais fácil ler no papel mesmo, né? E, além do que, tem outras sensações, né? Que a gente tem, o cheiro do papel, né? O volume que a tinta faz na impressão, né? Estava olhando hoje um quadrinho da Metal Hurlant, que a qualidade de impressão, a gente não tem mais nada impresso daquele jeito, com aquela qualidade gráfica,
há muito tempo. Por melhor que sejam as gráficas, não tem aquela qualidade, né, do quadrinho francês dos anos 80, aquele tipo de impressora e aquele papel com o cheiro de petróleo, que hoje tudo tem esse cheiro terrível de soja, que é uma desgraça. Mas, de qualquer forma, o papel é legal, né? Terrível, eu adoro. Eu também não consegui me acostumar ao digital, eu já tentei e eu entendo toda uma nova geração de leitores que está muito acostumado com o PDF, né? Até pela facilidade de você distribuir isso, né? Era difícil piratear um quadrinho, né? Antigamente, né? Ninguém xerocava páginas do Batman, até porque não era um produto muito caro, né? Mas hoje é muito fácil qualquer pessoa ler, aí tem tablet, ou mesmo no celular. Conheço muita gente que lê quadrinho no celular, eu falo assim, mas você está perdendo tudo, né? Acho que há 2 anos eu fiz um teste naquele sistema de... Eu acabei de esquecer o nome, que a DC lançou, né? A espécie de Netflix da DC, como é que chama, Sadov? Você deve lembrar aí. O DCU? O DCU, eu fiz um test drive e ele me mostrou, ó, esse aqui é o Dark Knight 2, né? Essa vai ser a experiência se você ler isso na sua televisão, né? E começou a mostrar. Eu falei, tá, e os personagens se mexem também ou são só closes nos quadrinhos e nos balões, né? Não, é isso aqui, mas você pode destacar. Eu falei, nossa, não faz o menor sentido para mim ler um quadrinho numa televisão de 46 polegadas, né? Tipo... Então eu entendo que, assim, é um pouco de... eu estou sendo retrógrado, né? E o produto, a arte tem que ser consumida do jeito que for, né? Mas assim como eu gosto de jogar videogame com um controle ligado na televisão, eu gosto de ler um quadrinho segurando com as 2 mãos, né? E não num computador apertando um botão de mouse. E acho que o importante é as pessoas descobrirem a maneira que é mais confortável para elas, e as novas gerações estão muito mais acostumadas a enxergar uma tela do que pegar num papel. Eu entendo, mas para mim acho que quadrinho nunca vai deixar de ser papel e comprado em livraria e guardado, e para eu olhar a lombada linda e lembrar dele, infelizmente. Uma coisa que eu achei curiosa, mas não tenho ainda, né, é que eu vi o manhwa, sei lá, o coreano, que se lê no celular, e ele é como se fosse uma tira vertical, então você vai rolando a tela, mas é um outro tipo de aplicativo, né? E ele é quadrinho mesmo, porque tem um quadrinho menor ou maior, mas você vê normalmente 2, né, pelo tamanho do celular, 2 quadros, e ele vai contínuo. É outro tipo de narrativa, e eles inverteram lá pela popularidade, parece que eles estão lançando assim, e depois é que eles lançam o papel, né? Só os que dão certo, mas só que o volume de leitores é muito grande. E acho que esse, pelo que fui informado, isso está evoluindo bastante, né? Não sei. Eu vou fazer o cor aqui do meio a meio, Sim. porque para mim não existe o embate entre o digital e o físico, seja para livro. Eu acho que não dá para ganhar da experiência física, né? Assim, existe uma outra sensibilidade ali quando você pega aquele quadrinho e senta para ler, tem uma experiência total, né, de imersão. Mas, ao mesmo tempo, esses quadrinhos no ambiente digital, eu acho que são importantes para essa democratização e para a viabilização de autores, né, de artistas. Então, boa parte do que eu acabo apoiando, por exemplo, em vários crowdfunding, são as versões PDF, porque aí eles conseguem me enviar e eu consigo ler esse quadrinho que está sendo produzido agora, e questões de espaço, de logística, de preço mesmo, de envio. E também, aí do lado historiadora, né, eu acho importante a digitalização dos acervos antigos, porque isso, hoje a gente consegue ver o pasquim inteiro digitalizado. Exatamente. Então, pegar, enquanto, né, colecionador, aquele quadrinho, né, antigo, que está quase se desfazendo, mas você ter a experiência de ver como era feito no papel, como era uma outra experiência, é incrível. Mas também garantir que isso esteja digital, para que a gente consiga ter acessos, né, posteriormente, porque esse material também é perecível, eu acho importante esse intercâmbio. Eu sinto que existe um intercâmbio entre o que era muito antigo e está sendo digitalizado, e o que já está sendo pensado para o virtual, e que, por vezes, migra para o presencial, como são as tirinhas que a gente já falou aqui, né? Gente que começou fazendo na internet, como o Beck, como o Julião, vários outros, e outras, e aí chega um determinado momento que resolve, não, agora eu vou imprimir para ter um livro mesmo, físico, antologia,
para que isso se resguarde. Então, questões de memória, eu acho bem interessante esse intercâmbio entre virtual e presencial. Como colecionador, adoro comprar, né? Mangá mesmo é uma coisa que eu não consigo ler virtualmente ainda, apesar de ser um dos primeiros precursores das cópias didáticas não autorizadas na internet, né? Com os fansubers, né? Com o pessoal que criou outra forma de se relacionar e criou um grupo mesmo de troca, porque não dá conta, os mangás não chegam no Brasil com a velocidade com que eles são publicados no Japão. Então, você saber que está saindo um mangá lá e 3, 4 dias depois ele está disponível online no PDF, traduzido, é incrível, né? Saber que existe uma gama de pessoas que se organizam voluntariamente para traduzir, legendar, fazer o scanner desse material para disponibilizar. Assim, espero que isso ajude, às vezes, as editoras verem também o que é legal trazer para o Brasil, né? Porque é legal, a gente sabe que a gente vai comprar e vai querer ter na estante. Eu acho que é meio por aí. É legal esse resgate que você falou do Pasquim, né? Interessante de ter, como existe o Guia EBAL, o Guia Rio Gráfica, e também todo o acervo do Tico Tico, quase toda a coleção está no acervo da Biblioteca Nacional, disponível, qualquer um pode entrar e olhar em PDF. Exatamente. A gente estava numa mesa semana passada sobre quadrinhos e humor, que vai acabar até a semana que vem, e era uma mesa sobre pesquisa, e as duas pesquisadoras estavam falando sobre isso, como é emocionante, como é importante ir ao acervo e pegar aquele jornal antigo e olhá-lo no todo, e olhar aquela tirinha, né, que seja da Hilde Weber ali, impressa naquele jornal, e ver a qualidade da tinta, de como aquilo era feito, mas ao mesmo tempo saber que isso está digitalizado, que você pode acessar de qualquer lugar do mundo, e que está salvaguardo de alguma forma, né? Isso é fantástico, porque acho que essas novas gerações, né, eu já me colocando no lugar também de vão ter esses outros acessos e vão falar, pô, né, o que rolava, assim, mas nem tudo rola, né? Tipo, um Príncipe Valente que é gigante, né? Tem esse tipo de coisa que a plataforma virtual ainda não dá conta. Mas eu acho que criam diferentes experiências estéticas. Eu acho que as duas são válidas, saca? Mas ainda gosto do papel também. Gosto de cheirar um mangá, cheirar um quadrinho novo, folhear. Arrancar o plástico, ficar meia hora com a cabeça enfiada no gibi. Alguém pediu bizarramente para ver os meus bonecos lá atrás? É isso? Os action figures? O Pablo é como eu. O Pablo tem os hominhos também, né, Pablo? Mas a Sabrina tem um Totoro ali em cima, né? Tem um Cat Bus também. Tem um Neko Bus também. Tá. Mas o meu conge, né, o meu companheiro, ele coleciona hominho também. A gente tem uma coleção aqui de action. Mas aí é Senseiya, Sailor Moon. Esse é meu favorito aqui, ó, meu Astro Boy. Nossa, ele vou ter que mostrar meu bonequinho. Vou ter que mostrar meu bonequinho. Cadê Vou lá o seu? buscar meu bonequinho só. Gente, os colecionadores que se encontram. Eu tô com o meu Totoro aqui do meu lado. Aqui, ó. Aí, ó. Maravilha. Eu tenho uma Mafalda também aqui, ó, o Sadowski. Uma faldinha, porque é importante, né? Mas a parte do colecionismo é outra, né? Que daria outra conversa. Eu tenho me mandaram um digitalizado, né? Na impressora. Opa! Ficou parecido. Um mini que fizeram meu. A gente tem. Para quem desenha, tem que aprender. Eu não tenho os bonequinhos, toys, nada disso. Só tenho esse é o bonequinho Roots. A gente tá nos bonequinhos dela. Eu tenho esse também, Franco. Isso aí é legal. Eu também tenho, é ótimo. Anatomia. Mas tem o do meu personagem, né, naturalmente. O Ultra Boy, que é outra história. Agora... Isso é bonito. Isso é lindo. Agora eu achei legal. Eu tô em falta que eu preciso ter um do meu herói, que é o Homem Grilo desse aqui do Vasco, né? Eu não tenho ainda o Homem Grilo. Os HQ Mix aqui tem uns 10 desse aqui, que são legais. Super.
É bonito. Snobando. Obrigado. Não tenho nenhum desses, mas quem sabe um dia. Quem sabe O Homem um dia. Grilo, Sabrina? Falei que eu preciso de um do Homem Grilo, né, que me representa legal. aqui, o nosso super-herói osasquense, de onde eu falo, Ah, do legal. Cadu Simões. Ah, do Cadu, legal. Precisamos fazer. O Cadu lançou a primeira versão do Homem Grilo no site que eu ajudei ele a fazer nos anos 2000, Gardenal, né? Gardenal.org. Vocês lembram, né? Que a gente tinha vários quadrinistas ali dentro do Gardenal, entre eles o Cadu e o Arnaldo Branco e outras pessoas também. E esses movimentos aí ajudaram bastante gente, né? Quando o quadrinho ainda não estava na internet, não sabia como fazer muito bem. Bons tempos. Mas daí vira um papo de velho aqui, né? Mas o curioso é assim, que a gente sempre volta e fala de quadrinho brasileiro, a identidade, né, nacional e tal, e a gente não tem como divulgar e como falar para a pessoa consumir, como indicar, como recomendar, como presentear, né, com os quadrinhos brasileiros. Né? A gente vive sofrendo com isso, né? A gente fala dos bonequinhos, que eu acho que é uma forma tão legal também de divulgar, né? Então, sempre que alguém fala de quadrinho nacional, eu já pergunto assim, tem também, quando cria um personagem, criar também um universo, né, mecanismos que esse personagem possa ser licenciado para virar uma estátua, para virar um boneco, para virar alguma coisa, porque o consumidor de quadrinho gosta de ter essas coisas, né? E ter essas coisas, compartilhar essas coisas, eu acho que faz parte também da promoção desses quadrinhos também. Então, todo mundo que fala, estou criando personagens novos, eu jogo um tipo... pensa também no modo de licenciar esse personagem para poder ter as miniaturas, para poder ter o colecionável, porque hoje acaba sendo parte intrínseca. Ultra Boy. É isso? Ultra Boy, tá aí. Quem coleciona quadrinhos e quem lê gosta de ter esses mimos também. Parece que faz parte do legitimizar também o quadrinho nacional, expandir também para eu não falo em outras mídias, mas outras formas de você consumir. Porque é consumo também, né? A gente não pode fugir disso. O consumir quadrinhos e o ser cercado dessas coisas todas faz parte. Sempre que eu faço live aqui, e não é um cenário, né? Isso aqui é o meu escritório mesmo aqui, que está cheio de tralha amontoada, assim como a Sabrina, como o Pablo, como o Franco, é um modo da gente divulgar o que a gente gosta também. Então, eu acho importante ter um pezinho nesse como que a gente consegue expandir essa nossa paixão em coisas que são colecionáveis e que você pode dar como um boneco do Ultra Boy, né? Por senão eu não tenho esse, viu, Franco? Usado que isso aqui ganhei de presente como de um amigo, que é uma Xerox 3D. Então, uma nova forma de se fazer as coisas. Então, um negócio bacana, né? Levinho, é bem legal. Vai ter o seu, Sadowski. Eu já aviso que eu quero, já aviso que eu vou achar espaço aqui na minha estante. O Fábio Monteiro, que é autor e escritor, ele comentou que fazer quadrinhos tem sido uma ação educacional muito contemplada nas escolas. Né? Oficinas e palestras poderiam ampliar esse projeto nesses espaços de aprendizagem. Que é o que a gente tem falado muito, né, com a Sabrina aqui também, que é a forma de fazer com que o quadrinho atinja mais gente na idade de formação, é ampliar essa coisa de espaço e de projetos, de oficina e tal. Como que está sendo isso? Como que você tem sido procurada, Sabrina, por pessoas que querem levar projetos para escolas e para espaços de educação? Existe um canal que as pessoas cheguem até você e falem: eu tenho isso aqui, eu queria levar essa oficina ou esse bate-papo? Como é que as pessoas têm chegado a você para promover isso? A gente recebe muito pelo e-mail da Aspas, e aí acaba redirecionando também. E como eu atuo no SESC São Paulo, né, numa unidade específica de pesquisa, hoje a gente está recebendo, desde quando eu estava na unidade do SESC Osasco, a gente já tinha uma pauta muito forte de trazer o quadrinho para dentro da discussão, com oficinas, convivências. Inclusive, eu acho que eu fiz a última feira de publicações independentes com o Toninho Mendes ainda vivo,
ele autografou o Humor Paulistano lá. Foi uma feira de quadrinhos independentes que a gente fez aqui em Osasco. Mas tem o nosso e-mail, que é deixa eu só confirmar para não falar errado, mas acho que é aspascontato@gmail.com. Então dá para mandar por ali. Como no caso da Aspas é uma associação, a gente faz tudo voluntariamente, né? E conversa e troca ideias sobre isso, dá algumas indicações. E no Lab Arte da Faculdade de Educação da USP, quando retornarmos presencialmente também, os núcleos voltam. Agora a gente está fazendo algumas ações virtuais e eu não estou fazendo de quadrinhos ainda, porque, enfim, estamos no meio da tese e ela precisa ser escrita em algum momento. Então, eu fico muito mais nessas interlocuções, então, para conversar, para ter referências. Eu separei várias referências também de livros que falam sobre quadrinhos e literatura que a gente tem no Brasil. Eu estou super à disposição para trocar essas ideias e para a gente fortalecer isso dentro das escolas, porque, de novo, enquanto isso não estiver nos currículos formadores dos educadores, enquanto estabelecidas ali, não adianta insistir muito para um professor levar quadrinhos se ele mesmo não conhece aquela linguagem, né? É muito triste até você exigir, como a gente está passando hoje, que professores estão tendo que se desdobrar para aprender a usar essas ferramentas virtuais para tentar dar alguma coisa que seja aula, e na verdade é só transmissão de conteúdo, para dizer que bateu um currículo. E como isso é estressante, porque eles não tiveram essa formação para usar esses meios tecnológicos, digitais, que os alunos muitas vezes têm, né, e dominam. Eu acho que a questão dos quadrinhos é um pouco essa também, às vezes o aluno já está lendo muita coisa, e os professores ainda estão patinando, não entendem, ou perderam essa conexão com o quadrinho, e eu acho isso super importante. Eu passei por uma experiência numa escola que a gente levou o Marcelo de Salete para fazer uma fala, e ele doou, né, os quadrinhos dele para a escola. A gente estava tentando reativar a sala de leitura dessa escola pública, e quando ele foi para dar atividade, eu pedi para pegarem o quadrinho para ele autografar. E a diretora veio desesperada procurar um pessoal para arrombar o armário, porque ela trancou os quadrinhos dentro de um armário, com medo de que os alunos roubassem os quadrinhos. E ninguém tinha a chave desse armário. E aí eu parei e falei, gente, mas espera aí, Angola Janga, Cumbi, como é que vocês estão trancando isso? Né? Porque é desesperador, assim, eles não sabem o que fazer. Né? Se você não tem aquele professor que é fã, porque acho que isso parte muito do que a gente está falando também, de colecionar e de permanecer leitor, é porque ele tem uma coisa de fã, de afã até, né, de querer compartilhar aquilo. Aí você pega aquele professor que vai marcar a sua história, vai te levar um quadrinho e falar, olha isso aqui, cara, olha esse Nova York do Will Eisner, olha esse quadrinho nacional aqui, olha o que esse cara faz, olha o que essa mina faz, né. Então a gente está super à disposição para conversar sobre isso, quadrinhos, educação, como pensar essa interface com as adaptações literárias, que são essenciais, né, para a gente... Sim. Por favor, né, precisamos Por favor. adaptações maravilhosas. Não, mas é muito legal. Aliás, o meu vício é ler adaptações literárias. Desde o tempo das edições maravilhosas dos anos 50. Você conhece esse aqui, então, né? Do Álvaro de Moya? Sim. Poxa, e como? Literatura em quadrinhos do Brasil, do Acervo da Biblioteca Nacional. Está ali na estante. Inclusive, eu gosto de lembrar sempre uma citação do Jorge Amado, que quando ele autorizou a fazer Gabriela, Cravo e Canela em quadrinhos, né, ele pegou um período bravo, né, que as pessoas contra os quadrinhos, todos ele falando que a tiragem do gibi da Ebal, que foi lançado pela Ebal, né, Edições Maravilhosas, era de 80 mil exemplares, enquanto que o livro dele, né, era de 5 mil. Né? Então ele achava que funcionava como, né, uma forma de divulgação, ia conquistar um outro tipo de público e fazer com que as pessoas fossem ler os livros dele. Ele achava muito, né, tanto que ele é favorável, ele autorizou a fazer 4 livros, pelo menos. Acho que pela Ebal, né? Mar Morto, eu não me lembro dos outros, mas Gabriela, Cravo e Canela foi, né, um espetáculo. Pessoal, estamos chegando ao fim do nosso seminário de quadrinhos agora. Eu queria agradecer a vocês, né, por esse papo, assim. O Franco e o Pablo, a gente sempre está conversando, então a gente está... Prazer, Sabrina, parabéns. E a Sabrina não conhecia, agora estou conhecendo também, já fico muito feliz.
Por favor, sempre, né, diga um oi quando você chegar aqui por São Paulo. Todo mundo, né? A gente tá confinado nesse tempo todo aqui. E no momento que isso acabar, eu vou sair abraçando um poste na rua, porque vai ser uma coisa absurda. Me abraça, eu queria que... Você me abraça, Paulo? Obrigado. Por favor, te abraço. Vou abraçar aqui com um cachorro na rua. Vou abraçar cachorro desconhecido. Vai ser ridículo. Eu vou passar vergonha. E eu queria que você só desse uma última recomendação, né, de um quadrinho legal para as pessoas buscarem durante ainda esse período que a gente ainda está vivendo de isolamento, embora o mundo pareça que não está, mas a gente ainda está, para a gente poder encerrar o nosso papo. Pode ser qualquer quadrinho que vocês queiram recomendar, uma coisa legal que as pessoas possam buscar e ler e ser felizes lendo um gibi, que gibi sempre é bom demais. Vocês têm... Eu sempre coloco todo mundo na frigideira, né? Na hora assim. O Pablo já se virou, já pegou uma parada ali atrás que eu vi. Eu vou começar então, tirando da frente. Eu acabei de receber isso aqui hoje, que é uma edição da Nemo, do Adrian Tomini, da único produto dele lançado no Brasil, que é Intrusos. Eu sou fã desse Adrian Tomini há muito tempo. Ele é um quadrinista... Ele é maravilhoso, ele fazia o Optic Nerve, né, que é um fanzine Optic dele. Nerve. E ele é um cara de origem japonesa, morando na Califórnia, então ele traz muito essa questão de ser um cara de origem asiática, tudo que envolve a cultura, a timidez de ser um asiático nos Estados Unidos, né, e eu acompanho o trabalho dele faz uns 10, 15 anos, e hoje ele é um cara que tem um pouco mais da minha idade, e ele tem esse traço dele que vem muito aí, sei lá, lembra um pouco os Irmãos Hernandes, um pouco, assim, uma coisa muito bem detalhada e histórias muito profundas, assim. Se fosse uma série da Netflix, seria aquela que só 3 pessoas assistem, mas as pessoas amam, porque é aquela coisa drama, né? É dramático e os finais são todos infelizes, as pessoas são todas miseráveis, mas não num nível Daniel Clowes, por exemplo, que é uma coisa mais surreal, é hiperrealista, inclusive, todo o trabalho do Adrian Tomini. Eu acho que essa é a única obra dele lançada em português, mas eu tenho tudo dele, sempre que dá, eu viajo, eu compro alguma coisa dele, é o meu cara favorito aí desses de quadrinhos independentes. Então, essa Intrusos, que está em promoção em várias livrarias da Nemo, é uma coletânea das histórias mais recentes dele. Eu recomendo muito esse cara. Você gosta, né, Sadovski? Eu conversei com ele em San Diego uma vez. Eu comprei um Optic Nerve com ele lá. É maravilhoso. Ele é incrível. E ele deve ser bem difícil de conversar, porque é um cara super tímido, né? Assim, tinha uma galera com ele, né? Ele não estava sozinho. Mas, assim, você vê que ele é o artista que ele é muito, muito na dele. O típico artista asiático que vai escrever e fazer arte para o mercado ocidental. Por isso eu me identifiquei muito com ele desde sempre, então eu recomendo para quem se identificar também. Leitura super light para isolamento, esse aí. Ó. Super. Cortar os pulsos no fim, mas tudo bem. Sabrina, estou distante da minha... Deixa a Sabrina falar, então, que eu vou pegar uma capa. Eu também fiquei aqui, eu vou, não vou, vai dar tempo. Eu vou indicar 2, tá? Porque, enfim. Eu vou indicar um que, para a galera que tá achando estranho, que a gente tá falando aqui de não, os quadrinhos foram perseguidos no Brasil, e que história é essa? O Guerra dos Gibis, a formação do mercado editorial brasileiro e a censura aos quadrinhos, do Gonçalo Júnior, e traz um livro fantástico que fala dessa formação de 33 até 64, e vai falar da Fundação Debal, e vai falar de tudo isso que a gente conversou aqui, de como os quadrinhos estão lá no cerne do desenvolvimento do mercado editorial brasileiro. Isso não é pouca coisa. Então, Guerra dos Gibis, que é mais teórico, né, mas uma leitura deliciosa. E para quem está em quarentena, isolado e se sentindo aprisionado, eu indico a graphic novel, né, o quadrinho, o gibi, Louco, Fuga, do Rogério Coelho, que é um livro belíssimo, uma releitura que ele faz para o personagem do Maurício de Souza, Louco, e para a gente que está se sentindo engaiolado, eu acho que é um respiro poder ler essa beleza e sentir um pouco mais acolhido nesse momento.
É isso, gente. Concordo. Guerra dos Gibis é genial. Guerra dos Gibis 1 e o 2, que já saiu. também. O Maria Erótica, que eu estou querendo há um Erótica, tempão. Não comprei ainda, o Maria Erótica está esgotado, mas estou querendo. Que é muito, muito legal. Olha, eu vou indicar uma edição que já foi citada aqui, que é do Toninho Mendes, que é o Muro Paulistano, que eu acho genial. Esse do Jaime Cortez, que é deslumbrante. E o Jungle, como que é? Angola Jungle, de Salete, que é muito, muito bom. Angola Janga. E tem o Ateneu, que eu fiz a adaptação, né? E eu acho muito interessante tratar de escolas, de estudantes internos, que é o caso do Ateneu, que é uma coisa muito legal. E que eu fui buscar na estante é uma coisa esquisitíssima e difícil de achar, mas tem, que é Operação Jovem Guarda, que é um quadrinho Legal. que foi feito durante sobre um desenhista da Jovem Guarda, que é o Rubens Cordeiro, e ele desenhou essa história 20 anos depois, aos 80 anos. É muito legal, o quadrinho brasileiro, sobre os 3 super-heróis do tempo da Jovem Guarda. Golden Guitar, o grande astro. Maravilhoso. Esse eu peguei da mão do Franco, tá? Isso eu posso dizer que eu Isso. peguei da mão dele. Gente, obrigado pelo Eu que tempo de agradeço. você, pelo papo. A gente precisa estender esse papo depois, né, quando essa coisa toda passar, porque é sempre um prazer e um aprendizado para mim falar sobre gibizeiras com quem gosta e com quem entende, com quem tem essa mesma paixão. E segue a Fliss agora, que continuou com a programação deles aqui online, que tá bem bacana. Então, continue acompanhando, porque alimentar aqui é a coisa mais importante nesse período que a gente está vivendo agora. Quanto mais a gente alimenta a mente, mais a gente liberta a mente. Então, obrigado, Pablo, obrigado, Franco, obrigado, Sabrina. E Obrigado. Valeu. até a próxima. Valeu. Parabéns, Até logo, Sadovski. gente. Valeu, obrigado.